Boa noite, galera! Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. Diferente dos números naturais, ele é representado pela letra Z. E nos números inteiros, nós completamos uma parte da reta numérica, onde apenas conhecíamos os números positivos, que são do lado direito, porque na verdade é uma associação do bem, né? Porque até então, quando descobriram os números inteiros, assim que descoberto, achavam que era do demônio, que era uma coisa ruim. Então, lado direito, números positivos, associado ao bem. Lado esquerdo, números negativos, associado a coisas ruins. Lógico, se você está com dívida, se você está devendo alguma coisa, isso é uma coisa ruim. Então, vamos falar um pouquinho. Na reta numérica, o nosso zero é o referencial. É ele que diz quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo. Sempre direito positivo, esquerdo negativo. Até aí, tudo bem. Quando nós estamos falando de números inteiros, quem está mais perto do zero, por exemplo, o menos 1 aqui no caso, está muito mais próximo do zero do que o menos 5. Então, a situação de uma pessoa que deve R$ 5 é muito pior do que uma pessoa que deve R$ 1. Porque quem deve R$ 1 está muito mais perto de liquidar a sua dívida do que um que tem uma dívida de R$ 5, certo? Então, nos números inteiros é o contrário dos números naturais, porque nos números naturais, quem está mais distante do zero é melhor. Nos números inteiros, quanto mais próximo do zero, melhor. Então, quanto mais distante, pior. Ok, paramos aqui. Dá para entender tudo certinho, quem é lado direito, quem é lado esquerdo, números positivos e negativos. O maior, sempre quem está mais perto do zero. Então, se nós formos comparar menos 5 e 0, o maior é o 0. Se for comparar menos 15 e menos 10, quem está mais próximo do zero é o menos 10. Então, o menos 10 é o maior. Agora, vamos falar de adição e subtração. Na adição de números inteiros, nós temos que pensar em dinheiro. Se a gente pensa em dinheiro, não tem como errar. Então, no caso da adição, eu tenho lá R$ 6 mais R$ 4. Lógico, se os dois são positivos, sinal que eu tenho coisa boa. Os dois são positivos, então eu vou somar. 6 mais 4, 10. Para representar o 10 positivos, não necessariamente a gente precisa colocar o sinal de mais na frente, porque até então, até o 6º ano, nós aprendemos apenas os números naturais e até ali nós não representamos os números naturais, os números positivos, com o sinal de menos na frente. Então, agora, mesmo no 7º ano, conhecendo o conjunto dos números inteiros, nós não temos necessidade de colocar esse mais na frente de um número positivo, certo? Outro exemplo, eu tenho lá mais 15 mais 7. 15 mais 7, 22. Não preciso colocar o mais na frente. Uma adição simples. Agora, na subtração. Na subtração de números inteiros, se eu coloco lá menos 5 menos 4, esse menos que está na frente do meu parênteses quer dizer que é o oposto desse que está dentro do parênteses. Antes disso, eu não expliquei sobre o oposto. Falando de oposto ou simétrico, porque um quer dizer a mesma coisa que o outro. Quando eu falo oposto, eu quero dizer o contrário. Oposto de dia, noite. Oposto de gordo, magro. Então, assim, o oposto de um número, conhecendo os números inteiros, o oposto de 1 será menos 1. O oposto de 5 será menos 5. E se for o contrário?
O oposto de menos 11 será 11. Sinais diferentes. Oposto. Ok. Vamos voltar lá para a nossa subtração. Na nossa subtração, então, esse menos que está na frente desse meu outro menos, entre parênteses, sempre quer dizer que eu quero o oposto desse número. Então, na verdade, vai ficar esse menos 5, porque não tem nenhum menos aqui na frente, indicando que é o oposto. Ficará menos 5, como ele quer o oposto, vai ficar menos o 4. Isso tá certo? Não, porque é o oposto, certo? Então, é menos 5 mais 4. Eu devo 5 e tenho 4, então eu vou continuar com uma dívida de R$1, porque eu tenho R$5 de dívida e tenho apenas 4 para pagar. Se eu paguei 4, eu vou continuar devendo 1. Um outro exemplo é menos 20, menos 4. Então, esse menos sempre indica que eu quero o oposto. Sempre vai ser o oposto do que está dentro do parênteses. Esse menos na minha frente vem indicando que o de trás é o oposto. Então, menos 20, como é o oposto, então vai ficar 20. Menos 4, ele quer o oposto desse menos 4. Então, vai ficar mais 4. 20 mais 4, 24. Ok. Um outro exemplo. 30 positivo, menos 5. Como ele quer o oposto, será 30 mais 5, o que será 35. Nós temos que ter a ideia de que 30 é como se você tivesse 30 menos uma dívida de R$5. Então, se você tem menos uma dívida de R$5, sinal que você pagou essa dívida. Então, você tinha R$35 antes de pagar essa dívida. Voltando um pouquinho para a adição, lá que eu não dei exemplo com nenhum número negativo, vamos colocar aqui 7 positivo mais menos 5. Então, significa que eu tenho 7 mais uma dívida de R$5. Se eu tenho 7 e uma dívida de 5, eu consigo pagar essa dívida. Então, vou pagar essa dívida e vai me sobrar R$2, ok? O último exemplo aqui é 5 negativo mais uma outra dívida de 3. Eu tenho uma dívida de 5 mais uma outra dívida de 3.